Noax, Buzonide, Avamys, Nasonex. Enfim, pessoal, todos esses são corticoides nasais, importantes no tratamento das rinites, sinusites, pólipos nasais, enfim. E aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre alguns temas interessantes a respeito do uso dessa medicação. Por exemplo, a forma de aplicar. É incrível, meus amigos, como a maioria dos pacientes que chegam aqui no meu consultório usa esse remédio de forma errada. E aí acaba que perde a eficácia dessa importante medicação. Outro tema, pessoal, a potência. Essas medicações têm potências diferentes, ou seja, têm resultados diferentes, tá certo? E outra coisa, a absorção sistêmica, certo? Como é um corticoide, né, a gente quer que absorva pouco para o nosso organismo. E eu vou falar sobre essa absorção de cada uma dessas medicações, ou as principais no caso, tá bom? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Ponte, eu sou médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nosso canal no YouTube está crescendo dia a dia. Somos mais de 170 mil inscritos. Aqui no nosso canal a gente coloca temas na área da otorrino, ouvido, nariz, garganta, ronco, apneia, enfim, são vários temas interessantes e que realmente faz diferença para quem assiste os nossos vídeos, tá bom? Então, se você gostar desse conteúdo, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares, não esquece, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações no sininho. Tá joia, pessoal? Então, vem comigo no vídeo. Buzonide, Noax, Avamys, Nasonex, enfim, todos esses, meus amigos, são corticoides nasais. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para falar mais sobre essas importantes medicações para o tratamento das rinites, sinusites e dos pólipos nasais, certo? Por quê, meus amigos? Primeiro, essas medicações são corriqueiramente prescritas pelo otorrino, pela grande quantidade de pacientes com rinite que a gente atende aqui no consultório. E aí o que é que a gente vê? A gente observa que a maioria das pessoas que utiliza essa medicação utiliza de forma errada. É tanto que eu tenho alguns vídeos falando sobre a forma de aplicar dessas medicações e esses vídeos viralizam. São muitas visualizações que eu tenho, as pessoas falando: ah, Renato, eu faço errado, eu estou fazendo errado, obrigado por me ensinar o passo a passo, né, da forma de aplicar. Então, além da forma de aplicar, que eu vou ensinar aqui a vocês, eu vou também falar sobre outros temas, como falando da potência dessas medicações e a questão da absorção. Então, vamos lá. Primeiro, forma de aplicar, meus amigos. Sempre antes de usar essa medicação, eu recomendo que você faça a lavagem nasal, certo? Com soro fisiológico. Faça a lavagem nasal com soro fisiológico, seja com spray, com seringa, com jato contínuo, com aquelas garrafinhas, certo? É muito importante você preparar o nariz para receber a medicação. Agora, a primeira dica valiosa: não faça a lavagem e imediatamente coloque o remédio, tá certo? O que é que eu recomendo? Lave o nariz, assoe o nariz devagar, para não fazer pressão no ouvido e nem levar soro para o ouvido, certo? Espere de 20 a 30 minutos para colocar o spray nasal, tá certo? Por quê, Renato? Porque depois que você faz a lavagem, o nariz fica escorrendo. E aí, se você coloca o remédio, o corticoide nasal, logo depois de lavar, o remédio vai escorrer e vai ficar pouca medicação no nariz, diminuindo a eficácia dessa medicação. Então, primeira dica importantíssima é essa: lava, espera um pouquinho e coloca o spray nasal. Posição, meus amigos, posição de colocar. Primeiro, antes de colocar o remédio, dê aquela agitada. Faça uma agitação leve da medicação. Incline a cabeça para frente e para baixo, certo? E com o remédio, vamos supor que essa caneta seja a medicação, com a medicação em pé e a cabeça levemente inclinada para frente e para baixo, você vai colocar 1 ou 2 jatos em cada narina, certo? Importante é você colocar as medicações de 1 ou 2 jatos em cada lado e vai subindo, ó, devagar, respira devagar. As pessoas costumam aqui fazer justamente o contrário: coloca a cabeça para cima, coloca a medicação e ó, puxa, ou seja, cai na garganta. E tá errado, meus amigos, né? O remédio tem que ficar aqui no nariz para ele ser absorvido aqui no nariz.
Às vezes, de tanto corticoide que cai na garganta, machuca a garganta. E aí, às vezes, os pacientes sentem algo estranho na garganta, um bolo aqui, uma coisa diferente na garganta, por causa desse spray nasal, tá certo? Então, primeira dica é essa: inclina a cabeça para frente, agita, inclina para frente e para baixo, 2 aqui, ou 1 se for o caso. Aí vai depender da dose que o seu otorrino indicar, tá bom? Outra dica, técnica da mão cruzada. Colocando a narina esquerda, coloca com a mão direita. Então, nesse sentido, ó, é um pouquinho inclinada para não inclinar o septo, para não direcionar o remédio para o septo nasal, tá bom? Então, coloca na narina esquerda, mão direita. Coloca na narina direita, mão esquerda. Eu acredito que você no vídeo deve estar me vendo com as mãos trocadas, mas é assim mesmo, tá? É a técnica do X, né? X. Coloca aqui com a mão contrária na narina, de novo, nessa direção. Tá bom? Principalmente naqueles pacientes que têm desvio de septo. Vamos supor, Renato, eu tenho um desvio de septo para o lado esquerdo. Então a narina esquerda é mais fechada. Então eu sempre recomendo você entrar com o bico da medicação um pouquinho mais, né? E direcionar como se fosse para o olho. E aí você coloca um ou dois jatos aqui, um ou dois jatos aqui. Tá bom? Muitas vezes também, alguns pacientes se queixam até de ardência do septo, né? Arde um pouquinho o septo, às vezes até sangramento, porque se você direcionar o jato para o septo, né? O septo divide o nariz ao meio, se você direcionar o remédio para o septo vários dias, pode machucar esse septo e às vezes até sangramentos. Não é comum, é raro, mas pode acontecer, tá certo? Bom, pessoal, outra recomendação que eu sempre falo, principalmente para crianças, as mamães aí que colocam as medicações nos filhos, evite colocar a medicação, certo? E deitar a criança após isso, né? Porque é comum a gente prescrever essa medicação à noite. E aí, muitas vezes, a mãe lava o nariz da criança, espera um tempinho, coloca a medicação e coloca a criança para deitar. O que é que vai acontecer? O remédio vai escorrer na garganta, tá? Outra dica importante que eu vou falar agora: se você, mesmo fazendo tudo isso, está sentindo muita medicação correndo atrás na garganta, eu recomendo você fazer todo esse passo a passo, 2 aqui, e ó, prende a respiração 10 segundos, tá bom? E consequentemente, o remédio vai ficar aqui mais tempo aqui no nariz. E se escorrer pouca coisa, não tem problema. O objetivo maior é fazer com que a medicação fique cada vez mais aqui no seu nariz, agindo, desinflamando essa rinite, essa sinusite. Tá joia? Bom, pessoal, outra importante informação que eu vou passar aqui para vocês é em relação à potência. Renato, tem um corticoide mais potente do que o outro? Como é que é a relação deles? Bom, pessoal, a gente sabe que as medicações à base de fluticasona e mometazona são mais potentes, certo? Do que a budesonida, por exemplo, certo? Elas têm uma potência, né, comprovada nos estudos, maior do que a budesonida, tá certo? Mas isso, pessoal, vai muito de paciente para paciente. Porque assim, vamos supor, nós clínicos, nós otorrinos, a gente tenta ver a resposta que o paciente, né, sentiu através daquela medicação. Renato, usei essa medicação e me dei super bem. Ótimo, pessoal, a gente continua com essa medicação. Renato, usei essa medicação e aí eu senti pouca resposta, senti a resposta muito ruim. A gente tenta trocar a medicação e ver qual paciente mais se sente melhor, tá certo? Então essa é a potência. Existe sim medicações à base de fluticasona, esses sprays da fluticasona e da mometazona são mais potentes do que a budesonida, tá certo? Outro assunto que eu ia falar é a questão da absorção, tá? Como é um corticoide nasal, as pessoas têm um receio. Renato, esses remédios vão ter efeitos colaterais que nem os corticoides orais que a gente toma, por exemplo, a prednisona, a dexametasona, eles vão ter esses efeitos colaterais? Pessoal, não, porque eles são de baixíssima absorção sistêmica. Por isso que a gente muitas vezes faz essa medicação por 2, 3 meses, até 6 meses, a depender de cada caso, tá bom?
Mas, Renato, tem um corticoide nasal que absorve mais do que o outro? Tem diferença? Tem, meus amigos, tem. Como eu falei até a fluticasona e a mometasona, eles são bem menos absorvidos do que a budesonida, por exemplo, certo? Só para vocês terem uma ideia, a fluticasona a fluticasona e a mometasona, eles, tudo que você põe no nariz, ele absorve 0,1%, é menos de 1%, pessoal, é bem pouca a absorção, ou seja, é uma medicação muito segura, tá bom? Já a budesonida já vai ser um pouco mais absorvida, de 20% a 30%, você vê que é uma diferença importante, né? Então, a 20% a 30% é absorvido no organismo, no caso da budesonida, das medicações de spray nasal, à base da budesonida. Por isso que você tem que ter, vamos dizer, um pouco mais de cuidado no uso da budesonida no longo prazo, tá bom? Então, pessoal, essas foram algumas das orientações que a gente sempre dá aqui para os pacientes, a gente tenta sempre explicar o mecanismo de ação dessas medicações, falar da importância de se seguir o tratamento correto, a correta aplicação dessas medicações no tratamento das rinites, das sinusites e dos pólipos nasais. Tá bom, meus amigos? Então foi isso. Essas são informações importantes que eu falei aqui sobre os corticoides nasais. A gente sabe que tem vários aí no mercado, então converse com o seu médico otorrino para saber qual o melhor corticoide, a forma de usar, como eu falei aqui, para você ter o melhor resultado no tratamento. Tá bom? Então é isso. Não esquece, pessoal, se você gostou, curtiu esse conteúdo, se inscreve no nosso canal, né? Apoie o nosso canal, compartilhe com amigos, com familiares, curte, dá o like, tá bom? Ativa as notificações para você receber semanalmente nossos vídeos aqui no canal. Tá bom, pessoal? Então é isso, eu vou deixar aqui um outro vídeo que eu explico novamente o passo a passo de como é que se usa esses corticoides nasais. É um outro vídeo que eu fiz, que aí viralizou, muita gente assistiu, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!